A graça e a paz, meus irmãos. Não sei se já me passaram uma palavra aqui. Ok. Graça e paz a todos. Vocês podem se assentar um pouquinho. Aí, graças a Deus, eu estou aqui tendo um contato visual com vocês. Não é fácil, muitas vezes, pregar assim, dessa forma, né? Tá interagindo. Mas a gente vai se acostumando. E graças a Deus por todos os irmãos aí no culto que têm ajudado, né? Como o Mateus acabou de falar. Graças ao trabalho de servos e servas do Senhor durante a ministração do louvor, a liderança, né, a equipe pastoral, os diáconos, também o Ministério de Mídias, né, todos esses irmãos e irmãs têm sido muito preciosos e nós juntos formamos o corpo de Cristo. E claro que todos que estão presentes, aqueles que já são membros da igreja, né, dou as boas-vindas a esses novos membros que estão sendo recebidos hoje e que sejam acolhidos com amor, com carinho e, como o Mateus falou também, com espaço para que possam trabalhar e servir ao Senhor. E então que todos nós possamos ter o Senhor como o nosso principal propósito na nossa vida, no sentido de servi-lo com os dons e talentos que ele nos deu, em reconhecimento à sua graça, em reconhecimento à salvação que ele nos deu, que todos sejam muito abençoados, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu não pretendo que essa mensagem seja longa, de forma alguma, né? Nós estamos, durante esse tempo, estudando, pregando, né? Isso não é estudo bíblico, mas nós estamos fazendo uma pregação expositiva no Evangelho de Marcos. Então, vocês têm notado que já há 3 meses nós estamos falando do Evangelho de Marcos. E nesta noite eu gostaria de trazer uma mensagem intitulada Uma Igreja Centrada em Milagres. E então, o nosso texto de base é o texto de Marcos, no capítulo 3, nos versos 7 a 12. Nós não vamos ler todos eles. Eu vou comentar os primeiros versos, depois nós leremos os versos seguintes. Leremos apenas a partir do verso 9. Mas aqui nós temos uma realidade que começa a tomar forma no ministério de Jesus, que é a multidão. Né? A multidão, nós temos aqui, quando nós vemos Jesus Cristo ministrando no livro de Marcos, nós temos os discípulos de Jesus, os mais próximos, os 12. Nós temos algumas pessoas que seguem a Jesus, mas não fazem parte dos 12. Né? Então, mas são pessoas que estão seguindo a Jesus. Nós temos também aqueles religiosos e eles estão testando Jesus e como, por exemplo, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles são interessados em saber a influência que Jesus está tendo no povo, né, sobre o povo. Enfim, nós temos então várias pessoas que vão se movimentando de acordo com o ministério de Jesus, conforme o ministério de Jesus vai sendo conhecido. Então, chegou um ponto no ministério de Jesus e as pessoas vieram de toda parte, vieram de todo lugar. O Marcos, ele fala aqui, ele dá uma abrangência aqui das regiões de Jerusalém, do estrangeiro, de um e de outro lado do Rio Jordão. Eu sei que muitos de vocês não conhecem o mapa de Israel ou da Palestina, né? Mas toda aquela região ao redor do Mar da Galileia e mais ao sul, na Judéia, muita gente ia ter com Jesus. E essas pessoas, então, Marcos chama elas de multidão, a multidão que busca a Jesus. Né?
E aí nós temos, então, aqui eu quero ler o texto novamente com você, o texto de Marcos, capítulo 3. Agora eu vou te convidar a ficar em pé mais um pouquinho para a leitura do texto bíblico. Marcos, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 9 em diante. Mas se você não tiver a Bíblia, não se preocupe. Nós temos aqui, o texto aqui vai ser projetado também. Então, capítulo 3 de Marcos, verso 9, diz assim: Jesus instruiu os seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Versículo 10. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam: Você é o Filho de Deus. Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Então, esse é o verso 12, e aí nós finalizamos. Oremos, irmãos. Pai amado, nós queremos pedir que esta palavra possa falar ao nosso coração, porque não é apenas um livro antigo, Senhor, não é uma palavra que foi escrita para as pessoas do primeiro século, mas é uma palavra que veio da tua boca, porque a pessoa de Jesus se revelou, e naquele momento a revelação de quem é o Senhor, de como o Senhor pode salvar as nossas vidas e nos alcançar, foi revelada. Por isso que nesta noite, na cidade de Pirajuí e em todos os lugares onde esse vídeo está alcançando, que o Senhor esteja abençoando os nossos corações para que esta palavra nos conduza, nos ensine e nos fortaleça em Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Obrigado pela sua compreensão. Então, irmãos, nós vemos aqui que os discípulos, a multidão, ela estava vindo e comprimindo Jesus e criando alguns tipos de problemas para Jesus. É interessante isso, porque muitos entendem que a multidão, claro, ela é alvo da compaixão de Jesus. Mas o que nós vamos ver aqui nessa noite é que nem tudo é positivo para aquela multidão que está ao redor de Jesus. E a mesma coisa hoje, querendo trazer para os nossos dias, porque muito se fala de Jesus. Jesus ainda hoje, a pessoa mais, entre aspas, controvertida do mundo, né? Seja em qual país for do mundo, em qual sociedade, em qual cultura, Jesus ainda é assunto de todos os jornais, de todos as escolas de filosofia, de ciências. Jesus continua sendo realmente alguém que muitos querem compreender, mas nem todos entendem e sabem quem ele é e como é que ele opera, qual é a sua mensagem, o que é que ele faz realmente. E às vezes até mesmo nós, evangélicos, podemos errar. E pensar em uma igreja centrada em milagres. Outro dia eu estava vindo no status de uma pastora, um status, você sabe, lá no WhatsApp e tal, a pessoa coloca um status, e ela dizia: Deus de milagres. Então, naquele momento eu me perguntei se é assim que Deus gostaria de ser conhecido, como um Deus de milagres. Então, lendo esse texto de Marcos, estudando, eu me lembrei desse fato. Por quê? Porque essa multidão, eles conheciam Jesus como um homem poderoso, de milagres, né? Isso atestava quem Jesus era. O próprio Nicodemos, por exemplo, que era um fariseu, e lá no livro de João conta a história de Nicodemos, de que ele... eu estou lembrando de Nicodemos porque hoje evangelizei um rapaz que tem o nome de Nicodemos, né? Então é bem apropriado para falar sobre o reino dos céus com ele. Então foi interessante. Mas Nicodemos, ele é um líder religioso
que procura Jesus, e quando ele chega, ele diz: sabemos que tu és um mestre aprovado por Deus por causa dos milagres que tu realizas. Então, eles sabem que Jesus é um homem de Deus, porque Jesus opera milagres que nunca foram vistos. Eles dizem: nunca vimos nada igual. Isso está aí mesmo no capítulo 2 de Marcos. Nunca vimos nada igual. Essa é a palavra que eles dizem quando Jesus cura um paralítico ali em Cafarnaum. Então, a multidão conhecia Jesus como um homem de milagres. Isso é um fato que nós temos no Evangelho. Eles comprimiam Jesus, eles vinham e queriam tocá-lo, eles se jogavam sobre Jesus. Então, o que nós lemos aqui nesse texto foi que Jesus precisou, então, é interessante porque ele pede para os discípulos que tenha sempre um barco. Como Jesus estava sempre na beira-mar, que nesse barco ele podia subir no barco, ali no mar da Galileia, ou lago, né? E se afastar um pouco da praia. Então ele se assentava no barco e dali ele ensinava a multidão, sem que a multidão pudesse tocá-lo, né? Chegar até ele, porque senão ele não conseguia fazer nada, ele não conseguia se mover por causa da multidão em cima dele. Então, eles iam até Jesus porque eles queriam, de fato, alcançar um milagre que Jesus tinha para lhes dar. O problema também é que algumas pessoas tinham dificuldade, algumas pessoas mais frágeis, de chegar até Jesus. Então, a multidão, uma das coisas que eles faziam era impedir que pessoas como aquele paralítico, que foi trazido pelos 4 amigos, eles não conseguiam chegar até Jesus. Então, eles tiveram que fazer um buraco no telhado, né? Nós vemos aqui que essas pessoas, como em Marcos 2, 4, não conseguiam chegar e Jesus, ele, de certa forma, não estava sendo atrapalhado no seu propósito, né? Então, aqui eu já comentei, né, que ele pediu para que eles tivessem sempre um barco, porque eles estavam tirando os seus movimentos. E, ironicamente, os demônios eram os únicos que sabiam quem ele era. Ou seja, nós vemos aqui no texto que acabamos de ler que os demônios dizem: você é o filho de Deus, né? Mas os demônios, alguém pode dizer: bom, mas quem vai acreditar em demônios, né? Mas o que Marcos já falou lá no capítulo 1 é que o próprio Pai também declarou que, a respeito de Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, que me dá muita alegria. Em Marcos, capítulo 1, versículo 11. Né? Nós já pregamos sobre isso há algumas semanas atrás. Então, os demônios, eles falavam isso, mas a multidão não sabia que Jesus era o Filho de Deus. A multidão não tinha essa compreensão. Eles estavam se perguntando ainda se Jesus era o Messias, mas não o Filho de Deus, né? Eles não tinham essa ideia. Por isso, irmãos, a multidão estava muitas vezes equivocada. Mas Jesus, ele não se deixa controlar pela multidão. Ao contrário, ele quer ensinar e revelar a face de Deus. Ele está sempre a ensinar. Então, você vai conferir depois em Marcos 2:2, que ele anunciava a palavra. E quando ele foi para o lado do mar, ele também estava ensinando a multidão. Então, a multidão vinha até Jesus e o que Jesus fazia era ensiná-los. Ou seja, Jesus não estava ali para ser controlado pela multidão. Então, uma das coisas que a igreja, nós temos que nos perguntar como igreja, será que nós pensamos que nós podemos controlar a Deus? Ou controlar Jesus? De forma alguma. Então, não é por exemplo, se a igreja fosse uma empresa, nós teríamos que agradar os clientes, né? Mas a igreja não é uma empresa. A igreja, ela é uma instituição de Deus. Então, ela tem que seguir o exemplo de Jesus. E Jesus não estava ali simplesmente para agradar a multidão.
E a multidão estava doente e Jesus curava. Mas não é porque ele queria agradá-los ou porque ele queria simplesmente aliviar o sofrimento deles. Isso é algo que fica muito claro para nós. Então, o que é a igreja? Né? O que é que Deus está fazendo? O que é a obra de Deus entre nós? Né? Será que nós podemos exigir algo de Deus? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer, né? Muitas vezes. Então, Jesus, além de ensinar, ele provoca os religiosos, a tradição religiosa. Ele sabe que ele vai chocar muitas vezes. Né? Eles falaram, olha, ele está blasfemando, porque os irmãos conhecem, né? Quando eles trazem um paralítico até Jesus, Jesus, antes de curar o homem, e aqui esse é um texto que você deve conhecer muito bem, né, e que tem sido ministrado também, vai estar sendo ministrado muitas vezes, que é quando eles trazem aquele paralítico e abrem o telhado e ele desce. Então, Jesus, ao invés de curar o paralítico, que é o que todos esperavam que ele fizesse, Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados, em Marcos 2,5. Né? Isso provoca os mestres da lei, porque eles pensam, bom, quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? Né? A não ser Deus. Então, Jesus está a blasfemar. É isso que eles, então, entendem. E isso é interessante nós notarmos aqui, porque algumas pessoas podem dizer, não, Jesus... algumas pessoas que não creem que Jesus é Deus, elas dizem, não, a gente não entendeu muito bem e tal, Jesus disse que perdoar, o pecado estava perdoado, mas não quer dizer que ele perdoava. Os fariseus, os mestres da lei, estavam presentes quando Jesus disse para o paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Eles entenderam perfeitamente. E eles entenderam que Jesus estava blasfemando, porque quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Agora, aqui nós temos uma situação interessante. Aquele homem foi trazido paralítico, não podia andar, os 4 amigos trouxeram e introduziram ele pelo telhado, porque a multidão estava na porta, não deixava eles entrar, não tinha como eles entrar, por isso é que eles foram pelo telhado. E agora Jesus perdoa os pecados daquele. Quando Jesus viu a fé daqueles homens, Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. E aí eles ficaram a pensar mal de Jesus, que ele estava blasfemando. Jesus, então, sabendo o que eles estão pensando, percebendo isso, Jesus diz, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então, ninguém responde nada, obviamente, todos ficam em silêncio para ver o que vai acontecer. E Jesus então diz assim, para mostrar a vocês, para mostrar que o Filho do Homem tem poder na terra, tem autoridade na terra para perdoar os pecados, virou para o paralítico e disse, levanta, toma o teu leito, a tua maca e vai para a tua casa. Então, irmãos, aqui Jesus mostra que a sua prioridade é perdoar pecados. Alguém pode dizer, mas isso, pastor Celso, isso não é tão importante. Que importância tem isso? Né? Perdoar pecados. Eu estou doente, eu preciso da cura, eu preciso do milagre. E não se fala, então, muitas vezes nós não valorizamos o milagre de perdoar pecados, que é uma obra de Deus. Quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? Agora, se eu não entendo que os meus pecados são algo que vai me condenar ao inferno, porque hoje em dia, no século XXI, muitos cristãos já não falam mais do pecado, não estão mais preocupados com o pecado. O que é o pecado? Né? O pecado é toda transgressão contra Deus. Pecado é toda quebra de relacionamento com Deus que nós temos. Então, o pecado é algo sério.
Então, se Jesus pode perdoar os meus pecados, isso é uma grande coisa. Isso eu diria também é um grande milagre. Mas ninguém chama isso de milagre. As pessoas não chamam isso de milagre. Milagre é curar o paralítico, né? Mas Jesus cura o paralítico para mostrar que ele pode perdoar pecados. E veja, irmãos, que o texto, por isso que é importante nós lermos o texto do que Marcos está nos dizendo aqui. Por quê? Porque o texto vai continuar mostrando essa realidade, essa verdade. Então, isso não é uma mensagem, ou não é uma leitura errada do texto. Por favor, né? Leia o texto e veja. Então, eu vou ajudar você um pouco mais aqui. Mais à frente um pouquinho, Jesus, ele vai dizer o seguinte, né? Aqui ele vai... nós vamos chegar lá no capítulo 14, que é a história seguinte. Quando Jesus, ele, então, chama Levi, o filho de Alfeu, para o seguir. E o rapaz é coletor de impostos, chamado de publicano, né? Publicano é alguém que coleta impostos para o governo de Roma, para o Império Romano, e ele se levanta e segue a Jesus, né? E aqui a minha afirmação é: uma igreja centrada em milagres está mais próxima da multidão que se empurra do que de gente como Levi, filho de Alfeu, que ouviu Jesus dizer: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu, né? Então, Jesus quer ser conhecido como aquele que veio não para chamar os justos, mas sim os pecadores. Isso está em Marcos 2,17. Né? Porque muitos outros, os mestres da lei, vieram criticar Jesus. Por que você... vieram falar com os discípulos de Jesus. Por que ele come com pecadores, publicanos e pecadores? É interessante porque o texto fala isso 3 vezes. Marcos escreve 3 vezes essa expressão: cobradores de impostos e pecadores. Então, essas pessoas são desprezadas pelos líderes religiosos. E agora Jesus está no meio deles. Eles têm uma mesa, Jesus foi comer com eles. Jesus está sentado à mesa com os pecadores. Então Jesus disse: ora, as pessoas saudáveis não precisam de médico, né? Mas sim os doentes, os que estão doentes, precisam de médico. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 17. Então Jesus quer ser conhecido como aquele que chama pecadores, não como aquele que faz milagres apenas. Então, pare um pouco e pense, meu irmão. Que milagres você está buscando? São os mesmos milagres que Deus quer fazer na sua vida? Pergunte a Ele, porque livrar alguém dos seus pecados, perdoar pecados e livrar uma pessoa dos seus pecados é um milagre, meus irmãos, muito grande mesmo, né? E quais são as consequências de ser uma igreja centrada em milagres? Então, aqui eu vou dar algumas respostas no próprio texto. Só que esse texto aqui, que eu estou oferecendo para os irmãos, ele está mais à frente, no capítulo 4. Nós ainda vamos estudar esses textos mais à frente. Mas o que ele diz aqui? Uma igreja centrada em milagres é uma igreja onde não há seguidores de Jesus. A multidão se afasta de Jesus. Outra coisa, ela será uma igreja desprovida de conversão e de perdão dos pecados. É uma igreja de gente que está lá para ser curada, mas eles não são convertidos, eles não tiveram seus pecados perdoados. O que é pior? Né? O que é melhor, vamos assim dizer? Você pode perguntar o que é pior, o que é melhor. É uma igreja que ouve a palavra, mas não entende. Não entende, não tem discernimento, não reconhece a palavra. É uma igreja desprovida de eternidade, porque só receberá o que buscou, ou nem mesmo isso, né? Então, há uns meses atrás, nós pregamos também nesse texto de
Marcos 4, 24, sobre isso, que diz que com a mesma medida que você medir, você será medido, a quem tem lhe será dado, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, alguém pode até ter recebido o milagre de Jesus na sua vida, mas não tem a sua eternidade garantida com Jesus. E é uma igreja que não frutificará no reino de Deus, não dará nenhum fruto no reino de Deus, que é também as parábolas que Jesus vai contar ali em Marcos 4, 26, 24, que é a parábola da semente da mostarda. Então, irmãos, ser uma igreja centrada em milagres leva a essa consequência, a esse tipo de consequência, e que não é o que nós desejamos. Certamente não é o que nós desejamos para nós, né? Então, agora alguém pode perguntar assim, mas então por que Jesus fazia milagres? Por que Jesus então fez os milagres? Ele dava valor a isso? Claro que ele dava, porque o que acontece é que a cura faz parte da redenção. As enfermidades acontecem, assim como a morte, em resultado de que todos nós somos descendentes de Adão. Eu falei com um rapaz essa semana aqui, eu falei, sabe qual que é o problema do ser humano? O problema do ser humano é que ele não crê na palavra de Deus. Ele não crê na palavra. Quando Deus fala uma coisa, Deus não muda o que ele fala. Ou seja, quando ele disse para Adão, Adão, você pode comer de toda a árvore do jardim, mas se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse fruto, você morrerá. E quando Deus disse isso, essa palavra já é uma palavra de condenação. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. O Filho do Homem veio para salvar, não para condenar o mundo. Mas aquele que não crê em Jesus já está condenado. Aquele que não crê aqui em mim, aquele que não recebe a luz que eu trouxe, já está condenado. Então a morte, ela traz consigo a enfermidade, a doença. Todos nós estamos sujeitos a isso. Assim como nós um dia vamos morrer, se Jesus não voltar antes, obviamente, né? Porque quando ele voltar, nós seremos transformados, é o que promete a palavra de Deus. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Então, se Jesus não voltar antes, nós todos morreremos. E nós sofremos enfermidades, muitas vezes. Nós estamos sujeitos a essas enfermidades. E muitas vezes Jesus cura as enfermidades. E muitas outras vezes ele não cura. Não é porque ele não tem poder. E aí uma igreja centrada em milagres, ela tem um outro problema, porque quando o milagre da cura não acontece, as pessoas vão dizer assim, é porque você não crê, porque você não teve fé. Algumas igrejas mais oportunistas vão até dizer, é porque você não está ofertando suficientemente a Deus, você tem que dar um passo de fé e dar ofertas e dízimos para que você seja abençoado com essa bênção, né? Então, agora, todos morrerão, todos que fazem parte da primeira criação de Adão. Jesus, então, ele vem e ele é a semente da nova criação. Ele é que vai trazer a nova vida, né? Não estou falando que ele que trouxe no passado, né? Mas ele é que vai trazer aqui, por isso é que ele é o Salvador que cura e que perdoa os pecados. Então, se alguém perguntar por que Jesus curava as pessoas, por que ele fazia esses milagres, a resposta volta novamente ao início do texto, quando ele cura o paralítico. O que é que ele diz? Para que vocês saibam, né? O texto que eu coloquei aqui, nessa versão, diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, por que Jesus curou o paralítico? Foi para aliviar o seu sofrimento? Foi porque o milagre é a coisa mais importante na vida dele?
Nem mesmo aqui o pecado é o mais importante, ou o perdão dos pecados. Mas o que é mais importante é que saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Tem autoridade na terra. Esse é o ponto central. Uma igreja centrada na glória de Deus. Uma igreja centrada na glória de Deus entende que a pessoa de Jesus é o nosso, aquele a quem nós adoramos, é a razão de viver, é o propósito da nossa vida, é o próprio Senhor Jesus Cristo, a pessoa maravilhosa dele. E é isso que vai ser mais importante para nós. Então, finalmente, irmãos, já quase concluindo aqui a mensagem, antes de nós participarmos da mesa do Senhor, Jesus ainda cura hoje, mas o propósito maior de Jesus é fazer seguidores, discípulos, que servem no tempo e na eternidade. Eu gostei dessa frase aqui, por isso eu coloquei ela. Eu estive recentemente, a escola que recebeu meus filhos no ensino médio, lá nos Estados Unidos, depois que eles vieram para a África e foram para lá, é uma escola evangelística, uma escola batista, Instituto Batista Oneida. E eu tenho amigos lá, né, que estão servindo ao Senhor, e a escola é uma escola cristã, né, mas que serve, que ensina as crianças. E o lema deles é servir no tempo e na eternidade. Então, tudo que nós fazemos pelas pessoas agora é no tempo. Ou seja, todos nós temos um tempo de vida. Jesus curou aquele paralítico e ele ficou curado possivelmente até o dia que ele morreu e partiu dessa vida. Lázaro, né? Lázaro, que era um amigo de Jesus, foi ressuscitado. Jesus ressuscitou ele depois de 4 dias, mas Lázaro ficou vivo para sempre? Não. Lázaro voltou a morrer novamente. Diz a tradição que Lázaro foi para a ilha de Chipre, né? Eu estava conversando com um amigo meu aqui que morou em Chipre, e ele estava eu já sabia disso, né? Mas lá eles têm o túmulo de Lázaro, amigo de Jesus, que morreu a segunda vez, digamos assim, lá em Chipre, na ilha de Chipre. Então, irmãos, Lázaro foi ressuscitado para o tempo, para viver aquele tempo. Mas Lázaro é amigo de Jesus, Lázaro é um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Então, quando Jesus vier, ele vai ressuscitar novamente, mas será para a eternidade. Então, quando a escola Oneida, eles falam, nós ensinamos a palavra de Deus aos nossos alunos, nós fazemos discipulado dentro da escola, então eles estão servindo a eternidade. Não é só o tempo, nós ensinamos eles para eles serem bons cidadãos, né? Tem muita gente boa que já passou lá pela Oneida, né? Mas, inclusive meus filhos, e outras pessoas muito boas também. Mas nós não vamos agregar nada se nós obtemos os milagres, se nós obtemos a educação, se nós obtemos o trabalho, o emprego, o dinheiro, tudo isso é para esse tempo. Mas o que Jesus está a oferecer aos seus seguidores e aos seus discípulos é a eternidade com Deus. Então, meus irmãos, qual é a diferença entre a multidão e os seguidores de Jesus? Né? Nós já então vimos aqui a diferença que existe, e eu gostaria de encerrar essa mensagem convidando você para ler o texto de Marcos, capítulo 2, no versículo 13, não, ou melhor ainda, no versículo 15. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, eu já vou encerrar com esse texto. Marcos, capítulo 2, versículo 15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Então, veja bem, esses pecadores, eles não eram da multidão apenas, eles seguiam a Jesus. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo
com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então, eu quero que você pense agora, nós estamos aqui, você está vendo a mesa colocada aqui diante de nós. Então, aqui também, nessa história, Jesus, ele convidou Levi, ele chamou Levi para segui-lo. Levi é Mateus, né? É a mesma pessoa. E naquele dia, à noite, naquela tarde, ele estava à mesa com esses homens, essas pessoas. Então, era como Jesus estava oferecendo aquele... Era na casa de Levi, mas, na verdade, o anfitrião da refeição é Jesus. Né? É ele que oferece essa mesa. E para quem ele oferece a mesa? Para os religiosos? Não. Ele oferece para a multidão? Não, a multidão não vai comer dessa mesa. Só aqueles que estão seguindo a Jesus é que vão comer da mesa. Só aqueles que seguem a Jesus é que vão participar da mesa, da intimidade de Jesus. Por isso, nessa noite, a ceia do Senhor aqui é oferecida para você e para mim, que somos pecadores. Essa é a segunda questão, a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto. Quem vai participar dessa mesa? Aqueles pecadores que Jesus chamou. Se você se acha justo, se você se acha uma pessoa que não precisa de perdão, se você acha que o seu único problema são as suas enfermidades físicas, você só precisa de milagres, você não precisa de transformação, você não precisa da misericórdia de Deus. Se eu acho tudo isso, eu não preciso vir comer nessa mesa. Mas essa mesa está colocada para você e eu, que sabemos que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus. Precisamos que Jesus nos perdoe. E para nós que valorizamos isso, ou seja, vir comer na mesa de Jesus não é para vir comer e depois voltar a pecar. É para vir a comer na mesa de Jesus e se arrepender dos seus pecados e abandoná-los. Essa mesa nos chama, nós como pessoas indignas. Mas quando nós comemos desse pão e quando nós bebemos deste cálice, nós, pela fé, nós somos transformados de pecadores a homens e mulheres santificados em Cristo Jesus. Então, venha e coma, como foi pregado no domingo passado, venha de graça comer dessa mesa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou orar enquanto isso, já vou passando a palavra ao pastor César, que estará nos ministrando a ceia, em nome do Senhor Jesus. Te convido a fechar os olhos, dobrar a sua cabeça e orar comigo. Se você reconhece que é um pecador, se você reconhece que é uma pecadora, essa mesa está colocada para você. Essa mesa não é para santos. Essa mesa não é para gente boa. Essa mesa é para quem precisa de Jesus. Jesus disse: pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores. Aleluia. Pai, eu quero abençoar a tua igreja nessa noite. Está aqui colocada a tua mesa, Senhor. Nós celebramos o perdão, celebramos a redenção, celebramos a transformação das nossas vidas em Cristo Jesus. Nós somos a nova criação de Deus. Somos nova criatura, transformados pelo poder de Deus. Que ao participarmos desta mesa, o Senhor possa nos dar o poder para abandonar os nossos pecados, para vencer todo vício, para vencer todas as astúcias do diabo contra as nossas vidas. Que o Senhor nos dê poder para abençoar a nossa família, não apenas com
o pão de cada dia. Isso também é importante, ó Deus. E o Senhor nos ensinou a orar por isso. Mas abençoar a nossa família com o sacerdócio santo, real, da tua presença dentro dos nossos lares. Que cada um dos homens aqui que estão pais possam levar a palavra do Senhor aos seus filhos e abençoar as suas esposas com a palavra eterna do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, as mulheres sejam sábias na palavra de Deus. Nós não queremos ser uma igreja centrada em milagres. Nós queremos ser uma igreja centrada em Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Salvador. É Ele que nos salva de todo o pecado, toda a condenação do inferno. Por isso nós, ó Pai, te rendemos louvores e adoração em nome de Jesus. Amém. Eu penso que Jesus está dizendo nessa noite a todos vocês, sejam bem-vindos na mesa do Senhor. A palavra está com o pastor César.